uma recente briga entre duas meninas em um colégio da cidade colocou Santa Maria em evidência nacional. Para discutir a violência nas escolas, o Contraponto de hoje recebe a representante do setor pedagógico da 8ª Coordenadoria Regional de Educação de Santa Maria, Silvia da Luz, a socióloga e professora da Unifra, Jussiane Severo. E da Escola Delmo Simas Genro, nós recebemos a professora Vânia da Rocha Cunha. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, conflitos entre alunos já se tornou bastante comum nas escolas. Mas eu queria saber a opinião de vocês, como vocês veem esses conflitos físicos, essa violência explícita que já é física e já passou dos extremos. Começamos então com a professora Silvia. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Em primeiro lugar, a violência na escola não é a violência na escola. É uma violência que ocorre fora da escola, na casa, na família, na redondeza, entre parentes, entre amigos. E, óbvio, como a escola hoje é uma escola inclusiva, nós percebemos que as pessoas, quando se encontram, elas se agridem, repercutindo o que elas sentem, o que elas veem e o que é natural para elas. Então, a violência na escola sempre existiu, como tu mencionaste, mas com uma diferença. Hoje, estão vendo a violência, porque antigamente diziam é caso de indisciplina, não havia preocupação com a escola. Hoje a escola está sendo vista como um meio de transformar a cidadania, a democracia das pessoas. Portanto, a violência em si é a violência interna, é a violência refletida do lar para a escola, na minha opinião. Qual seria a tua opinião? A professora tem toda a razão quando ela coloca que o comportamento do aluno na escola é reflexo daquilo que ele vive na família, né, da maneira como ele foi concebido, como ele foi criado. Especialmente eu vejo assim nas regiões mais pobres da cidade, que é onde se situa a minha escola, é muito grande a violência e a gente sabe que nas famílias aquilo ali é a mesma situação. Então aquilo vem na escola, né, estourar e com muita frequência, né? É um problema assim que diariamente se enfrenta na escola, a violência, a agressão entre eles, né? Então é uma situação bem preocupante. A gente tenta de todas as maneiras, né? Eu trabalho num setor que é disciplinar, né? Que eu tô ali para resolver os problemas e é bastante movimentado. A gurizada briga mesmo. Gosta de uma briga. Gurias, porque nós somos seres sociais, né? Nós precisamos do processo de socialização para convivermos, né? E precisamos também de certas coerções sociais para quê? Para que nós tenhamos uma certa coesão dentro da sociedade, né? E nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos reproduzindo muitas vezes o que nós vimos em casa, né? Volto a ratificar o que vocês estavam comentando, né, gurias? Porque nós reproduzimos o nosso meio, né? Existem várias pesquisas sobre isso. Pierre Bourdieu é um dos pesquisadores que aborda essa questão da reprodução do meio social. Claro, isso não é uma coisa fixa, né? Não é estanque. Sempre há maneiras de tu burlar, né? De tu ser a exceção desse meio, né? Não necessariamente uma reprodução literal do teu. Esse caso específico dessa briga que aconteceu em Santa Maria entre essas duas meninas, o que chamou muita atenção foi os que não estavam envolvidos na briga, né? Além da briga entre elas, claro, mas os que não estavam envolvidos aplaudiam, vibravam com toda aquela cena. Como vocês avaliam essa reação? Se tu me perguntares o que as crianças e adolescentes assistem na televisão, o que a televisão passa, elas estão vendo o meio. Elas assistem filmes de violência, os programas da internet são de violência, os programas no computador são de violência. Como não vivenciar a violência? Como não demonstrar a força não pelo intelecto, mas pela força física, força bruta? E esta questão dos outros rirem, brincarem e darem força é uma questão de autoproteção. Poderíamos dizer que daí nós entraríamos no bullying, o bullying da vítima,
aquele que é o mais fraco e apanha e é agredido, o bullying vitimizador, que é o que provoca a violência, e a vítima e vitimizador ao mesmo tempo, que é aquele que sofre e agride. E é aquele que é só testemunha. E o que ele faz, a testemunha do bullying? Ele acaba tentando demonstrar que ele está dando apoio ao vitimizador para se sentir seguro. É uma questão de proteção e até hoje eu estava lendo sobre o PIN, no Canadá, um estudo de que as crianças, desde tenra idade, demonstram a violência. E estaria até no gene a violência. O que deve fazer? Limite, amor, diálogo, fé, que não existe mais. As pessoas hoje dizem assim, tudo é culpa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não sabem ler o Estatuto, porque o Código Civil, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Constituição Federal mencionam o quê? É dever dos pais impor respeito e limite nos filhos, e isso não está acontecendo. E isso, acredito, Silvia, porque várias transformações sociais aconteceram, principalmente nos últimos 30 anos, né? O que se tinha nos anos 50, 60? Se tinha uma estrutura, uma sociedade extremamente sólida, com valores arraigados, né? A cultura, a proximidade, se valorizava o quê? As relações humanas eram muito mais valorizadas, o diálogo, né? A mulher ficava em casa, o homem era o provedor do lar e poucas mulheres se inseriam no mercado de trabalho. Hoje, o que acontece? E acho ótimo que as mulheres tenham se inserido no mercado de trabalho, mas o que vai acontecer? De uma certa forma, as famílias estão ficando omissas, né? Porque daí nós entramos do quê? Numa liquidez, né? Como o Bauman chama a questão da modernidade líquida que hoje nós temos. Eu estou muito mais preocupada comigo, de como eu estou agindo, do que com o outro, com o meu colega, com o meu amigo. Eu não tenho mais tempo de conversar com os meus filhos, eu não tenho mais tempo de tomar um chimarrão com um amigo. Não dá, porque eu tenho 1 ou 2 ou 3 empregos, muitas vezes, para conseguir me manter. E aí, o que acontece? As crianças vão para a creche, vão para a escola, vão para vários lugares, né? Ou são criados por outras pessoas. E aí, os pais, muitas vezes, para suprir essa falta de carinho, essa necessidade, o que acabam fazendo? É PlayStation, né? Não há mais um convívio com outras crianças como se tinha antigamente, de brincar na rua, de jogar bola, de andar de bicicleta. Não se tem mais isso, né? E nós, por morarmos numa cidade relativamente de grande porte, médio a grande porte, não tem mais como tu descer e brincar na rua. Até porque a violência. Teu filho pode estar sendo vítima do crack, da droga, da prostituição. É uma realidade. Hoje tu não tens a segurança de deixar uma criança brincando na frente de casa tranquilamente. Não numa cidade como Santa Maria, infelizmente. E outra situação, crianças com 13 anos, mães, 14 anos, pai. Como que vão educar? Então, a ideia de família não existe mais, existem famílias. Que o que vale na família hoje é a afetividade. No entanto, esta afetividade também não está ocorrendo, porque nós temos que ter e não ser. Exatamente. Há uma necessidade, a competição no mercado de trabalho. Eu tenho que ganhar mais dinheiro para suprir as minhas necessidades e não estou preocupado com a educação, muitas vezes, do meu filho. Então, eu tento suprir com bens materiais. Agora, vamos ver assim, a educação não é simplesmente deixar um filho na escola. A educação parte de casa. Sim. Então, aquela velha história, a família é a base da sociedade. A família está desestruturada, não existe mais. E aí? Quem vai ministrar a educação, o respeito, o diálogo, o afeto, noções de cidadania? É a escola. Sobrecarrega os professores. A escola, né? não dá conta, né, do outro papel dela, que é a questão do saber, né, de ensinar, porque a escola tem que se preocupar com essas questões básicas, né, que a criança deveria ter. E a gente fala nessas sociedades estruturadas, nessas famílias que começam, de repente, né. Então, eu vejo assim, numa realidade periférica, que é essa que eu vivencio todo dia, é terrível. As meninas realmente com 12, 13 anos, elas são mães e dali a pouco com 18 elas já têm 3, 4 e aquilo vem. E não há uma preocupação assim, mesmo que tenha, por exemplo,
questão da educação sexual na escola, projetos, posto de saúde que dá camisinha, que dá pílula, até DIU parece que estão colocando, e elas não se preocupam com isso. Então, essas crianças vêm ao mundo dessa maneira, né? Então, aí, chega na escola, tu não tem como, muitas vezes, trabalhar outras questões, porque tu tem que também, né, educar, tentar educar essa Vânia, criança. como você citou antes, há muitos casos de violência lá na tua escola. Os pais entram em contato com a escola, procuram Sim. saber o que aconteceu, se preocupam? Muito. Quando acontece casos que acontecem seguidamente, a primeira coisa a gente registra, chama os pais, né? Tem todo como é que eu vou dizer assim, um cronograma de atividades que a gente faz, né? Se é o caso de chamar pai ou não. E muitas vezes tu nem chamou o pai, ele já está lá. Só que ele não está lá muitas vezes para resolver. Ele está lá, às vezes ele piora a situação. Porque ele é um pai violento também, uma mãe que ouviu falar que alguém disse que vai dar na filha dela, ela vai lá e ela quer saber quem é e quer ir dar na outra. São coisas assim, E entende? acaba gerando outros conflitos, até com sim, os próprios pais, esses né? conflitos que estouram muitas vezes na sala de aula são questões que vêm da família, de brigas, de vizinhança, de coisinhas, que não são grandes motivos e para eles se tornam, então eles vivem num confronto, sabe? Aquilo ali é medindo força. Tu olhou, já é motivo às vezes de virar uma briga, porque às vezes não há motivo. Tu analisa, tu conversa, depois eu converso. Tu vai ver, o motivo era nenhum praticamente, e vira uma guerra. Só uma coisa bem interessante de se frisar, que a violência na escola não ocorre apenas em escolas de periferia. A escola Sim. de periferia está na mídia. A violência ocorre em qualquer nível cultural, qualquer nível econômico, até porque pessoas de elevado poder aquisitivo não têm tempo para o seu filho. Então, suprem esta necessidade da convivência com coisas, com bens. E aí, o que ocorre? Eu posso tudo, eu tenho tudo o que eu quero, não tenho amor, não sei o que é amor e vou partir para a violência. E muitas vezes com a proteção dos pais. É mais fácil um pai da periferia se preocupar com a violência que o filho pratica do que um pai de uma classe mais abastada, que muitas vezes vai culpar a professora, a de escola, de estar, inclusive, perseguindo o seu filho. Ele tenta solucionar, né? Exatamente. Ele tenta Encontrar soluções para tudo da forma... Da Sim, forma eles- dele, mas da ele forma procura, dele. eles procuram sim. Tá, ok. O contraponto vai para um breve intervalo e voltamos já. Desde o início da TV Unifra, nós trazemos o cotidiano de Santa Maria. São pautas, os assuntos atuais e necessidades da comunidade. Apresentadas e discutidas, mostrando todos os lados. TV Unifra. 3 anos interagindo com a comunidade. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. O Contraponto está de volta. Hoje estamos discutindo sobre a violência nas escolas, com as professoras Jussiane Severo, Vânia da Cunha e Silvia da Luz. Professora Silvia, como a gente estava comentando antes sobre as classes sociais, poderia continuar, então, o teu pensamento? É importante mencionarmos o seguinte: a violência ocorre pelos extremos, ou falta de limite, ou falta de amor. Falta
econômica ou excesso. Quando existe o meio termo, quando há um diálogo, quando há limite, quando há amor, afetividade, quando os pais se preocupam efetivamente com seus filhos, eles sabem que impor limites é uma questão de amor. Por quê? O pai que não dá limite aos seus filhos provavelmente vai visitá-lo no CASE ou no presídio. Então, essa falta de limite ocorre ou por falta de saberes, falta de proporção econômica ou até pelo excesso. Por quê? Uma criança, um adolescente que tudo possuem, eles acreditam que se maltratarem alguém, se machucarem alguém, eles vão ter a proteção dos pais. Porque os pais vão tentar suprir esta ausência, a falta do companheirismo, a falta do amor, a falta do tempo que eles não dão para os seus filhos, porque eles precisam ter e cada vez mais, em decorrência das exigências sociais, vão superprotegê-los. E isto é errado. Isto não pode acontecer. Então, como eu estava te falando, eu ministro aulas na Escola Gomes Carneiro, uma escola estadual em que, no momento em que nós chamamos os pais, eles vão, professora, a senhora tem razão, faça o que for possível. Já em algumas escolas particulares, nós percebemos o quê? Os pais não se importam tanto. Ou eles acreditam que os professores estão muitas vezes equivocados, que isso não é real, que não pode acontecer, que o seu filho seria incapaz de praticar um ato como este. Já vimos em várias telenovelas, né, esta situação da superproteção que pode ocorrer. Também existem inúmeros projetos em decorrência desta situação. Na UBRA, por exemplo, desde 2003, desenvolve um projeto chamado Cidadania na Escola, Lei ao Alcance de Todos. E neste projeto eu verifico que realmente aquelas pessoas mais humildes compreendem mais a necessidade de conter a violência, de aprender em decorrência dos outros que parecem não se preocupar muito com essa situação, infelizmente. Jussiane, tu como socióloga, o que tu acha das produções televisivas? A televisão, ela exerce um poder muito grande, não só a televisão, mas como os meios de comunicação em si, as mídias, né? E acabam influenciando algumas situações bastante particulares, né? Como o caso da violência, né? Por exemplo, o Montesquieu faz uma separação entre os três poderes do século XVIII, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Há alguns sociólogos que trazem a mídia como sendo, claro, de uma forma, fazendo um contraponto com um quarto poder, né? Alguns sociólogos trazem essa questão. Por quê? Porque realmente ela influencia, né? Ao mesmo tempo que a TV, telenovelas, elas tentam abrir a discussão para a cidadania, né? Ela também acaba influenciando. Né? Eu não sei se vocês lembram quando estava passando uma novela que o menino, né, ele batia nos colegas, era tinha uma situação socioeconômica elevada e o pai sempre acabava protegendo. Né? Então, e não sei se vocês lembram que isso acabou em Santa Maria também, houveram várias questões desse tipo. Né? Então, até que ponto, né, os programas, eu falo nos programas como um todo, né, eles abrem para discussão, né, e muitas vezes acabam fazendo o contrário. Não, e outra situação, a punição vem no final da novela. Então fica a novela inteira, 6 meses, fazendo maldades, cometendo injustiças, cometendo a violência, e só no final é que dá uma calmadinha, né? Mas daí parece que não é o suficiente, não é isto. Penso que a televisão deveria trazer, sim, formas mais amenas, mostrar a realidade, mas também demonstrar que é possível a paz social, que é possível acabar com toda esta gama de violência, bullying, agressão, desamor, falta de fé também. Aí nós entramos com outros autores que dirão,
o pai que não leva o filho numa igreja não vai buscá-lo na penitenciária. Pode ser, podemos até fazer uma análise sobre essa situação, né? Entramos na questão da a instituição escola, instituição igreja, por exemplo, são instituições formadoras e conformadoras, né? Tu acaba limitando ali, tu conforma aquelas pessoas. E aí entra a escola e a igreja. Bom, professoras, muitas pessoas criticam a falta de professores ou então de profissionais em situações de violência na escola, né? Como vocês veem isso? Vocês acham que os professores estão preparados para interferir numa situação dessas? Os professores estão fazendo o possível. Agora, quem quer ser professor? Eu creio que existe uma sobrecarga de trabalho do professor. O professor é pedagogo, o professor é babá, é psicólogo, é policial. Então, nós temos uma sobrecarga e o professor não consegue atuar como professor. O professor é pai, é mãe. Agora, está surgindo em Santa Maria, está sendo criada a promotoria da educação. O conselho tutelar está indo mais na escola. Os pais estão começando a tomar uma consciência de que eles são responsáveis primeiro pelos seus filhos. E penso que desta forma a escola vai exercer um outro papel normal de ajudar a construção da cidadania e não formar totalmente com toda aquela sobrecarga de trabalho que os professores realmente estão estressados, os professores estão tensos, os professores fazem o possível, posso te garantir isso. Eles estão fazendo o possível. E, professora Vânia, como tu vê essa situação nas escolas municipais? Os professores realmente, eles, como disse a colega aqui, eles estão muito sobrecarregados. A situação é complicada de resolver, porque são muitos alunos em sala de aula, a realidade, né? São salas de aula com 30 a 35 crianças. E numa situação de violência, tu muitas vezes não tem a quem recorrer e tu, como aquela pessoa que está dando aula ali, tu tem que interferir e solucionar o problema. E muitas vezes tu não está realmente preparado para aquilo ali. E as outras crianças? Tu vai resolver uma situação e os outros tu acaba deixando de lado, né? Então é bem difícil mesmo. Existe alguma punição, algum padrão assim para punir esses alunos que se envolvem? Existe, mas na verdade assim, existe também muita proteção também por parte do Estatuto. Claro que tem que ter várias leituras, né, o ECA, mas a princípio a gente não pode nem suspender aluno que ele não vá vir à escola. Ele pode ser suspenso das atividades de sala de aula e ser atendido num outro setor. Então, ele aprontou, ele brigou, né? Ele vai ficar afastado 3 dias da sala de aula, mas deverá ser atendido por algum outro profissional da escola. E muitas vezes tu não tem, né? A gente já teve experiências, até conseguimos atender, mas muitas vezes tu não tem uma pessoa na biblioteca, alguém que vá a tarde inteira trabalhar com aquele aluno. Né? Mas a gente providencia, chama os pais, conversa bastante com eles e muito a gente até resolve, sabe? Parece que tu resolve, eles aceitam, mas a coisa muitas vezes acaba reincidindo, né? Existe algum projeto dentro das escolas? Específico da questão da violência, não, mas existe assim, ó, até da Unifra existem muitos cursos lá dentro, atendendo alunos, o curso de psicologia, o curso de enfermagem com projetos de sexualidade, as gurias da terapia ocupacional, que atendem esses alunos, né, procurando dar alguma orientação e alguma ocupação, né, no sentido de minimizar esses problemas aí. E nós fizemos o ano passado também, ela colocou aqui, uma formação com a promotoria, aquele curso de justiça restaurativa, que trouxe muitas coisas boas para a gente. Não solucionou, mas assim nos instrumentalizou mais na hora de avaliar, de analisar e de solucionar, né, conflitos às vezes, né, bem fortes mesmo que acontecem. Existe sim uma questão, o regimento escolar e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Código Civil, Código Penal. Criança é aquela pessoa até 11 anos, 11 meses, 29 dias. 12 anos é adolescente. Até 17 anos, 11 meses, 29 dias é adolescente. A partir dos 18, adulto, maior.
O que isto representa? Legalmente, o Estatuto pune com medidas socioeducativas o adolescente de 12 a 18, podendo ir até 21, se o adolescente cometeu o ato de infração até completar 18 anos. E medidas de proteção para menores de 12 quando vitimizadores. No entanto, o regimento escolar pode sim, juntamente com o conselho escolar, propor medidas para salvaguardar os demais alunos que estão sofrendo a violência, que eu escrevi inclusive um artigo que será publicado no Pensando Direito 3, no curso de Direito da UBRA, que é o bullying intelectual. Então nós podemos referir o quê? Não é viável dizer que um aluno que provoca violência, que não se interessa pelos estudos, continue naquela escola. E aí a possibilidade da transferência compulsória. Essa transferência, o que vai ser? O aluno não vai ficar sem escola. Vai haver uma negociação entre escolas para fazer uma troca. Porque às vezes aquele que troca de escola, ele passa a ser visto de outra forma. Porque ali, naquele meio, ele é discriminado se ele começar a tentar mudar. Então, ocorre essa situação. E é lógico que a transferência da escola é um caso bastante extremo. Então, a advertência, a reparação do dano, a possibilidade de suspensão. Se não há professores, ele pode ficar em casa, no meu entender, com o acompanhamento dos pais, que terão que ser responsabilizados com o termo e, quiçá, até o conselho tutelar. Por quê? Abandono intelectual, abandono afetivo. É isso que nós precisamos compreender. A escola não pode suprir o que a família deve fazer. Aí é que está a sobrecarga de trabalho da escola. Faça tudo o que é possível, mas sempre chamando os pais para compor esta situação, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é cristalino. Todos são responsáveis pelo bem-estar da criança e do adolescente. Obrigada, professora Silvia. Desculpa. O Contraponto vai para um breve intervalo e voltamos já. O cotidiano. Uma família. Estranha? Venha conferir no Cineclube a história de outras famílias, porém normais. Cineclube Unifra, todos os sábados às 15 horas no Salão Azul. Andradas 1614. Entrada franca. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. O Contraponto está de volta. Hoje estamos discutindo sobre a violência nas escolas, com as professoras Jussiane Severo, Vânia da Cunha e Silvia da Luz. Professora Jussiane, eu gostaria de saber a tua visão sobre essa nova estrutura familiar, essa liberdade que os jovens e adolescentes estão ganhando. Bom, Luana, acontece que o conceito de família mudou muito, né? Antigamente, o que se tinha como família? O pai, a mãe, os filhos, os avós. Hoje não, a família mudou muito essa estrutura.
O filho é criado pela avó, a mãe já tem um outro relacionamento, tem outros filhos, né? A união homossexuais hoje é bastante comum. Tu consegue adotar filhos, hoje legalmente, né, Silvia, tu tem como a adoção, e isso acaba gerando uma mudança de comportamentos como um todo, né? E essa família que tem que ser a base, né? A questão, ela enquanto primeira instituição social, enquanto processo de socialização, ela que te vai dar as primeiras regras, né? Ela que vai te impor, que vai te induzir, que vai te encaminhar, né? Em relação a quê? Ao teu comportamento, né? Ao teu relacionamento com o outro, né? Ao convívio social, né? Professora Vânia, como a senhora enxerga essas mudanças lá na tua escola? Olha, eu vejo até com bons olhos, assim, porque a questão do preconceito, a meu ver, ela está até sendo mais amenizada. Eu até vejo as crianças se aceitando mais as diferenças, né? Essa questão do bullying, muito comum, mas na questão do homossexualismo, por exemplo, eu já vejo que hoje em dia as crianças se aceitam mais. Né? E antes tu não podia dar um menino que se fosse amigo de um outro que era homossexual, não podia se dar, que aquilo ia pegar mal. Hoje não, eu vejo eles bastante em grupo, até mais sendo bem mais aceito, né, pelos colegas. Eu acho que isso é bem positivo. Porque aí se tem como que se pensou a educação no Brasil, né, gente? A educação foi pensada do quê? Por uma elite para uma elite, né? E hoje o que nós temos? Nós temos uma educação para todos. Né? É o objetivo de todas as esferas governamentais que essa educação seja acessível e comum, né? Mas a partir do momento que a educação foi pensada de uma elite para uma elite, vamos pensar lá em 1891, 1892, com todas aquelas ideias positivistas que estavam influenciando a formação da educação. O que acaba acontecendo? A escola, ela começa a aumentar essas desigualdades sociais. Né? Tu tem vários grupos sociais dentro de uma escola, de uma instituição. Então, é difícil tu conseguir contornar alguns conflitos, né? Mas realmente, hoje, devido a toda uma campanha, toda uma sensibilização, eu também percebo essa questão bastante mais aceitação, né, do outro, bem mais. Alguns artigos falam da importância da escola na vigilância dos problemas pessoais de cada criança. Os professores têm como enxergar isso nas crianças? E o que elas podem fazer, contribuir com elas? O professor, ele realmente sabe muito dos seus alunos, especialmente aquele que trabalha, que é unidocente, que é aquele que trabalha com os menores, né? Que ele tem aquela turminha e ele passa todas as manhãs, ele realmente conhece. Mas que ele possa interferir, eu não vejo muito, mas na sua maneira de tratar, no carinho, no afeto, porque muitas vezes as coisas na sala de aula é que aparecem, né? Então, o professor, como aquela pessoa assim que faz aquilo ali porque que gosta dos alunos, que dá amor, ele pode fazer a criança se sentir melhor, né? Produzir mais, trabalhar mais, mas muitas vezes tu vê que a criança tem uma realidade muito dura. E que tu fica impossibilitada, né, de fazer qualquer coisa. Professora Silvia? O professor pode e deve fazer. Por quê? Porque está na lei. O estatuto diz que o professor, a direção da escola, deve comunicar ao órgão competente, Conselho Tutelar, Ministério Público, prováveis atos de violência física, psicológica, sexual. Como detectar isso? Em primeiro lugar, o professor deve ter amor ao exercício da profissão. O professor que não ama o que faz não poderia estar numa escola. Amando, gostando da profissão, ele vai conseguir enxergar o seu aluno, vai verificar por que aquele menino é quieto, porque ele é tímido mesmo ou porque está sendo violentado sexualmente. Por que aquele menino é violento? Porque ele está chamando atenção ou porque ele está sofrendo agressão. Então, o professor tem, sim, como verificar, na minha opinião, como é o seu aluno, se ele se interessar, se ele buscar o histórico da criança. E se ele não sabe, vai atrás. E ele pode, sim, e deve tomar providências nesse sentido. A violência simbólica, né, gurias, muitas vezes ela é muito mais agressiva do que propriamente aquela violência física, né? Do que tu e lá está, como as duas meninas, né? Aquela briga que teve aqui nessa escola daqui de Santa Maria.
A simbólica, muitas vezes, ela vai te trazer muitos malefícios a longo prazo, né? Não a curto prazo. Porque às vezes o silêncio é mais ensurdecedor do que o falar. Né? Além desses casos com os alunos, também existe bastante casos com os professores. Já aconteceu algum caso com vocês de sofrerem violência? Olha, lá onde eu trabalho, não. É uma coisa assim até que a gente muitas vezes se questiona e conversa na escola, que a violência é entre eles. Nunca aconteceu, com raríssimas exceções, mas assim, de aluno agredir professor, nem verbalmente, nem fisicamente, não aconteceu. Acho que ainda existe um respeito. Eles, né, gostam das pessoas que trabalham lá, então eles respeitam. É entre eles mesmo a violência. Professora, você como socióloga, como tu vê o bullying hoje tão atual na nossa sociedade? Bom, o bullying, né, gurias, ele sempre existiu, né? Desde os anos 70, se nós formos pensar um histórico do bullying... No nosso tempo já tinha. Já tinha o bullying. O bullying era um ritual... O bullying quer dizer o quê? Valentão, né? É a questão de um ritual, do fortão. Seria o quê? Um rito de passagem, né? E o que se tinha antigamente? Sempre existiu, só que não tinha a evidência que se tem hoje. Hoje se tomou uma proporção muito maior do que se tinha anteriormente. Nós, gurias, na época que nós estudávamos, ninguém sofreu, até sofreriam, mas ninguém morreu por isso, né? Hoje há uma discussão amplamente sobre isso, né? E como isso está sendo trabalhado nas escolas? O bullying, ele está sendo trabalhado através de palestras, conscientização das crianças, elas estão trabalhando ao projeto de prevenção à violência nas escolas, incluindo o bullying e a cooperação dos pais também. Eu verifico na escola Gomes Carneiro que por lá a gente verifica que as crianças estão interessadas, elas estão buscando, elas estão procurando, até porque aquele modelo tradicional da escola, um aluno atrás do outro e só o professor falando, não pode existir mais, né? Porque a criança, ela questiona, ela critica, ela lê o jornal e é isso que eles estão fazendo. Eles estão vendo que a prática da violência repetitiva e reiterada contra um colega ou outro colega não é legal. Então, este posicionamento está sendo tomado pelos próprios alunos. Eles mesmos estão tomando consciência desta violência. Vocês poderiam apontar ou reforçar soluções que possam ser importantes para combater essa violência nas escolas? Ela passa pela questão familiar, né? Que é a questão da educação, do berço que a criança foi criada, né? Para chegar na escola em melhores condições, ser mais preparada para ter melhores relações com os outros, respeito pelos outros, né? Então, essa questão da familiar ela é muito importante. E também a formação dos professores, né? Que muitas vezes eles não estão preparados para essas situações bem de conflito que a gente vive todo dia. Qual seria a tua opinião? Planejamento familiar seria uma situação bastante plausível, né? A conscientização da criança e do adolescente quanto ao lado positivo, elevar a estima da criança. Porque hoje nós estamos verificando que tudo é negativo, é como se esse mundo não fosse bom. E nós temos que mostrar as coisas boas do nosso mundo. Levar a criança a ver as estrelas, a perceber a natureza, a ter uma outra forma de vida, sentir afeto. A criança precisa de afeto. O adolescente precisa de proteção, de diálogo. Eu até diria que deveríamos ter a licença adolescência, né? Porque só existe a licença maternidade, mas é na adolescência que os nossos filhos ficam mais tênues no sentido de buscarem outras formas de vida, porque eles estão naquela fase entre criança e adulto. Creio que se todos trabalharem juntos, toda a sociedade vai acabar a violência ou diminuir do jeito que está, mas a sociedade como um todo.
Aí a gente entra na questão que a educação ela é base para uma transformação social, né, gurias? Mas ela sozinha não vai, se não tiver apoio de todos os âmbitos da sociedade, ela não consegue fazer essa transformação social que é tão desejada. Uma outra coisa, a questão da efemeridade e dos valores. As coisas hoje são muito efêmeras, são muito rápidas. O que vale hoje não vale mais amanhã, né? E o adolescente vive o quê? Nessa velocidade. Né? As suas relações muitas vezes se dão mais virtuais do que de relacionamento físico. O toque, o contato com o teu colega, com o teu amigo. Muito obrigada pela presença de vocês. Conversamos hoje com as professoras Silvia da Luz, Vânia da Rocha Cunha e com a socióloga Jussiane Severo. O Contraponto de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima semana.